curioso de que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi dividida em capítulos e em versículos. Mas o mais interessante é que no plano de Deus estava de que quando isso, muito tempo depois, acontecesse, o maior capítulo estaria no maior livro, com 176 versículos dedicados inteiramente a elogiar a palavra de Deus. Por que eu leio a Bíblia? Porque a própria Bíblia me aconselha a isso. Fique comigo que nós temos muito que ver hoje. A Bíblia Sagrada tem uma série de versículos que quando a gente lê, nós nos sentimos despertados a buscar ainda mais os textos sagrados. Eu gostaria de citar algum deles para você. A começar de Êxodo capítulo 8, verso 3, Deus disse por intermédio de Moisés que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. É interessante que quando Jesus contendia com o diabo no deserto, ele disse, mas de toda palavra que sai da boca de Deus verá o homem. Moisés disse tudo, Jesus disse da palavra. É porque o tudo de Deus para o povo de Israel naquele momento era o conhecimento de si mesmo. Quando Jeremias escreveu o seu livro, no capítulo 15, verso 16, na mesma linha de Moisés, ele escreveu, achando as tuas palavras, logo as comi e elas foram para mim como alegria e gozo no meu coração. Isaías foi ainda mais profundo. No capítulo 55, verso 11, ele escreveu, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Assim como a chuva que desce e não torna para lá, sem que antes molhe a terra e faz brotar e dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. No Provérbios, o livro da sabedoria, capítulo 30 e verso 5, diz que a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Quando eu leio a Bíblia no Novo Testamento, eu também encontro referências que me despertam o interesse pela Bíblia. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, capítulo 8, verso 32 do Evangelho de João. No capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 17, verso 17, Jesus, quando estava fazendo a oração sacerdotal a favor de mim e de você, ele diz, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o apóstolo Paulo aconselhava Timóteo, ele disse, Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na segunda carta, capítulo 3 e verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O escritor aos Hebreus, de maneira muito sábia, escreveu, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quando João escreveu o Apocalipse, o tão poderoso livro da revelação, logo no início, capítulo 1 e verso 3, a Bíblia diz, bem-aventurados os que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia e as guardam, pois o tempo está próximo. A Bíblia tem uma série de versículos falando a respeito disso. O que falta mesmo é eu e você tomar uma posição de responsabilidade e buscar mais na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos dê a graça para que nós possamos ansiar em conhecer Ele cada vez mais. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo foi destruído por falta de entendimento. Que eu e você não seja destruído por falta de conhecimento de Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que no